generator, ele gera um objeto, em que dentro dele, ele sabe todo o próximo valor, ele é chamado pelo undernext. Então ele sabe que, se eu estou iterando, ele conhece o próximo valor dele, e ele vai se devolvendo esses caras sob demanda. Então, internamente, eu salvo o quê? Um objeto, ao invés de salvar um array sem elementos. Eu já tenho uma performance aí de alocação, porque quando a gente pensa em complexidade de algoritmo, quando a gente pensa em análise assintótica, um dos fatores de análise de performance é memória. O quanto de recurso o teu algoritmo, a tua aplicação, ela gera, para o sistema operacional, ela gera computacionalmente. E um desses fatores de análise é memória. Então aí eu já tenho um ganho. Eu salvo um objeto que tem lá o seu tamanho de, sei lá, 2 bytes, 3 bytes, chutando aqui, muito pequeno, que ele não aloca espaço grande, eu já tenho um ganho de performance. E aí o generator ele vai se devolvendo sob demanda. Conforme você vai chamando next, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse valor nunca consegue retroagir, porque uma vez que ele te passa, ele se desfaz desse valor. Então, esses caras aqui, under, next e under, iter, que no Python, pythonicamente chama de dunder, né? Esses caras são métodos reservados no Python e que tem uma sacada nesses caras. Todos os métodos dunder do Python, eles são executados diretamente no CPython. O CPython é uma linguagem intermediária do Python que roda em C, ou seja, ela é muito mais otimizada. Então, quando o Python encontra uma chamada de dunder, ele fala, opa, quem executa esse cara é direto CPython. Então, já tem performance aí. E o next chama o iter, né? Então, toda invocação de next, ele faz o seguinte, devolve o próximo item desse cara, devolve o próximo item desse cara. Esse cara ele é encapsulado pelo next normal, então eu posso chamar next função que internamente ele chama esse dunder next aqui, que faz essa execução. Como prova disso, eu vou mostrar para vocês, vocês estão conseguindo enxergar direitinho? É um pouco ruim, né? Como é que eu consigo dar zoom aqui? Se for no browser, não comande não. Não dá pra Control tirar mais. o flip, a tela, não? Essa tela. É na parede? Como é que é aqui, pessoal? Só tocar aqui, ela. Não ficou bom, não. Acho que ficou pior. Eu vou tentar dar um control mais aqui. Ele já está até em full screen. É Ctrl mais, né? Aqui. É, Ctrl Shift. Ctrl mais. Não tá ainda não. Ele já está em full screen. É, já tá aqui. Enfim, vou tentar. Tira de full screen. Deixa eu voltar aqui. Não tá legal, né? A resolução não tá boa. É, o vídeo não fica tão... Enfim, eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo na maximização cheia, na tela cheia. Esse aqui foi o primeiro. Enfim, o que eu faço aqui basicamente é, eu faço um for normal e eu faço um for usando o generator. E eu basicamente boto os prints ali para a gente poder ver as execuções sendo acontecendo, né? Então, quando eu faço uma iteração no range de 1 a 100, eu simplesmente mostro assim, a execução aconteceu, resultado, e toda a alocação de memória sendo voltada no item de 100 elementos. E na outra eu faço, a execução aconteceu, e ele devolve um objeto, que é o generator, um objeto Python, né? E aí eu faço next, aí 1, next, 2, next, 3, next, 4. E aí, a cada iteração do loop, ele de fato vai chamando meu objeto vai devolvendo sob demanda cada tipo de operação. Infelizmente não ficou tão bom para eu poder mostrar isso para vocês. O pior é que eu tenho vários exemplos. Eu tenho vários exemplos.
Aqui eu tenho uma iteração normal, aqui eu chamo de generator e normal iterator, né? A de cima lá é o normal iterator, a de baixo é o generator. E eu faço esse range aí de execução, né? Eu vou pro terminal, executo, e aí eu consigo ver, ó, me devolveu todos os itens, tá vendo? E aqui eu executo o generator.next, next 1, 2, 3, 4, 5, 6, estou dando next e ele está me devolvendo sob demanda. Então a gente percebe que eu não faço uma alocação total de memória, eu já tenho uma maximização. Então o generator foi um cara importantíssimo no Python para esse tipo de operação, né? E aí eu tenho essa comparação. Logicamente eu já tenho performance aí. Então o Python percebeu, cara, vou disponibilizar a corotina. Mas aí, qual é a diferença entre uma corotina e um generator? Basicamente o que eles fizeram foi o seguinte: a partir da versão 2.5 eles passaram, dado que conceitualmente o generator produz dados sob demanda, ou seja, ele te dá o dado conforme você pede. A corotina tem como conceito básico consumir dados sob demanda. Então o que o Python genialmente fez, fala, opa, eu posso disponibilizar o corotina no Python a partir da versão 2.5, invertendo o valor do yield. Quando eu faço uma devolução yield de alguma coisa que é um generator, por exemplo, eu faço o yield e o valor. Isso, Pythonicamente, quando o Python, lá na hora de interpretar e ler esse yield, ele sabe que ele tem que fazer, ele tem que gerar um objeto desse cara, que esse cara é um generator. Quando eu inverto esse cara, eu falo, ó, esse valor vai ser consumido por um yield, eu estou dizendo o seguinte: ativa uma corotina para mim que eu vou consumir sob demanda a partir de agora. E isso aí, eu tenho um grande ganho. Por quê? A corotina, ela é responsável por orquestrar diversas funções, ela permite que eu faça todo esse agendamento, que eu consiga processar muito mais dados em pouco tempo, sem onerar o meu sistema operacional. Então ela é responsável por isso, ela vai consumir dados sob demanda, sem que isso custe para mim como máquina, né? Pensando. E aí ela tem essas funções. Dado que, entendendo um pouco do que eu falei, e tem esse macetinho aqui, né? O yield como receiver, né? E aí para você invocar essa corotina, ou você dá esse next, ou você faz send passando o valor none para dentro dele. Que aí ele faz simplesmente o seguinte: ele ativa a corotina para ela poder passar a consumir um dado. Porque quando você faz isso, yield, e chama esse cara no método lá atrás, ele simplesmente devolve um objeto. Então ele precisa ativar esse cara internamente. Então a primeira interação com a corotina, você faz, ó, next, ou então você faz send passando nome. Ele ativa a corotina e fala, a partir de agora, o que vier eu vou consumir sob demanda e vou fazer o que for necessário. Então eu posso consumir uma corotina e falar assim, cara, quando você consumir o dado, faz uma regra de negócio específica e retorna alguma coisa. Então ele vai, sob demanda, executando cada operação. Tem um exemplo aqui que eu espero que fique claro, que não está tanto, né? Aqui eu tenho um while true aqui, porque esse cenário é um cenário real que a gente teve na Globo.com, né? Então aqui, lá da Globo.com, não me deixa mentir. A gente tem um serviço externo que devolve para a gente um JSON, que a gente chama de Brain, que é um cara que é um banco de gráficos, né? Então ele devolve para a gente anotações semânticas, são associações semânticas. E ele devolve para a gente um JSON muito grande. Como a gente recebe esse JSON muito grande, concorda comigo que para processar esse JSON gigantesco, a gente entra naquela questão que a gente falou, né? Quanto maior for o meu dado para eu processar internamente, o meu custo é maior, porque é maior para o sistema operacional, é mais custoso fazer o page folder desse cara internamente em memória, transitar em memória é custoso para esse cara. Então, porque no sistema operacional é o seguinte, tudo que está em RAM, executa. O que está em HD, faz o swap para RAM para executar. Então, se eu tenho um cara que é grande, ele fica o tempo todo transitando internamente esses caras para poder executar essa operação, né? Então, com isso é custoso para mim. E como a gente tem uma regra de negócio específica, que a gente tinha que fazer um filtro em cima de cada item, cada nó do JSON, a gente tem que fazer um filtro diferenciado para devolver esse cara para cima. Então, se eu pego o JSON todo mundo, itero sobre todo mundo para fazer filtro em cada nó, isso é custoso para mim. E aí o que a gente pensou? Cara, vamos fazer uma corotina. Então, para cada item que eu tenho, eu faço um yield. Dado aqui, eu chamo um getFilter, que está aqui, getFilter by, né? E eu faço uma validação
E dada essa validação, quem atender essa validação, eu retorno o yield de novo do item. Então, sob demanda, em cada nó do JSON de interação, eu vou falando o seguinte, ó, passei o nó 1, vê se esse cara atende a sua demanda, se atender você devolve sob demanda também. Então eu estou trafegando muito menos num processo que chegou, eu compactei e a cada um eu vou só, cara, gerei um generate, um objeto único transitando pythonicamente o processo de runtime, dado que eu chamo ele, começo a iterar sobre ele, internamente eu estou fazendo next sobre cada nó, eu estou gerando uma regra de negócio e devolvendo sob demanda. A performance desse cara fica muito mais otimizada. E aí, gerou um questionamento, né? Coroutinas versus objetos. Porque se eu tenho coroutinas que são consumidores sob demanda, e eu tenho objetos que são nada mais do que um cara que encapsula para me devolver também um atributo sob demanda, porque eu poderia pegar esse JSON, criar uma classe que herda de dict no Python e falar, cara, olha só, cada chave é um atributo meu aqui e depois eu acessar esse cara internamente por atributos. Ponto alguma coisa, devolve, tipo, ponto endereço, devolve o endereço do cara. Ponto nome, devolve o nome do cara. Eu poderia fazer isso. E aí gerou um questionamento, cara, será que as coroutinas são mais rápidas que os objetos Python? Né? Qual é essa diferença? Porque no objeto, quando eu crio um objeto, eu tenho que fazer um self lookup, né? Porque tudo que for da classe, que no Python a gente chama de self, né? Que é a instância da classe como um todo, toda vez que eu chamo um self, internamente o que ele faz é o seguinte, estou no escopo de métodos, self, ele sai, fala assim, self aqui na classe, é esse cara aqui, ponto alguma coisa, existe, volta. Internamente essa operação acontece. Então será que isso é custoso? E dado e feito uma comparação, um cenário foi interessante, né, de resposta, que foi, num primeiro momento, eu tenho uma classe que eu criei qualquer, né, e aqui eu tenho uma corotina, né, que eu fiz já com uma anotação de corotina, que foi até um ponto interessante que eu esqueci de falar para vocês, né, como eu tenho que invocar, lembra a corotina lá que eu tenho que invocar com next, ou passando send none, e às vezes para você não esquecer isso, você pode criar um wrapper, né, que é no Python, para poder gerar uma annotation, que essa annotation, quando ela está em cima do método, o que ela faz internamente, ela dá esse send automaticamente, né. E aí, eu testei essa comparação, rodei esses caras, e no primeiro momento, para elementos de pouco valor, o Python, o objeto, né, e a corotina, elas se equipararam muito, né. O objeto foi até mais rápido, mas eu percebi que conforme eu ia aumentando esse número de elementos para ser processado, a corotina ela ia ganhando vantagem. Então ali, ó, eu tenho 6 segundos para a corotina e tive 7 segundos para o objeto. Eu vou aumentando aqui esse range, né? E o range vai ficando, ó, 6 para 7, agora eu tenho 0.05 para 0.07. Então, quando o valor é baixo, a diferença entre eles não é tão grande, mas quando o valor é maior, eu tenho quase 1 segundo de diferença. 1 segundo de diferença, ao meu ver, para quem está tratando de aplicação, é muita coisa, né? É 1 segundo a mais para eu processar um dado back-end, né? Que até chegar no cliente que está pedindo, esse cara vai crescendo exponencialmente. Então, se eu tenho essa otimização, com certeza eu tenho um ganho, né? E aí, dado que esse cenário existiu, a gente entra nesse cara aqui, que é o Async.io. O Async.io foi um módulo, né, que surgiu no Python a partir da versão 3, que é o seguinte, existe a corotina, né? Beleza, mas o Python ele é síncrono. As suas operações são síncronas. O que significa? Significa que se eu estou em execução, tenho que chamar uma função para fazer uma operação XY, ou fazer um I/O para sair, para buscar um dado, todo o meu processo para, em tese, invoca, espera essa resolução voltar para eu continuar caminhando com esse processamento, com esse resultado, né? E aí o Python lançou esse módulo, Async.io. O que esse cara faz? Esse cara faz o seguinte, utiliza a corotina para poder consumir sob demanda, mas faz isso de maneira síncrona. Não espere esse valor voltar. Por quê? A corotina vai, a partir de agora, orquestrar e vai agendar quem estiver pronto e eu vou te notificar. Quando esse cara estiver pronto, você pega o valor desse cara e continua o processamento. Opa, então eu não preciso mais esperar um resultado de maneira síncrona e eu consigo fazer agora as operações assincronamente. Significa o seguinte, recebi um request, vim processando, dado uma regra de negócio, faço um I/O. Fiz o I/O, eu continuo operando, não paro.
eu faço outras coisas. Quando o I/O volta com a resposta, a corotina dentro dela é notificada por um cara que a gente vai ver na frente, que é o Future, Ensure Future, que foi também implementado pelo Python. O Ensure Future fala assim, ó, esse cara está pronto, qual é o seu valor? Esse, continua agora. Tem regra para esse cara a partir de agora? Tem. Executa o que tem a partir de agora e vai embora. Então, o meu sistema em runtime, ele executa, para, pegou o resultado, executa, para, pegou o resultado, ele vai andando. O que ele puder processar, ele vai continuar processando enquanto essa operação está sendo feita. Quando ela voltar, o Ensure Future fala, ó, voltou, pega, tem algum valor para ser processado? Tem, continua. E assim você ganha performance, né? A gente passou a ganhar performance com esse cara. E aí, existe uma diferença, né? Entre, para quem usa aqui Python e usa o Tornado tem um General Team, né? Que é um cara que eles criaram, que basicamente faz isso. Eles meio que anteciparam essa feature, porque na época que eles lançaram essa feature, o Python 3.5 era 3.4 ainda, ele ainda não tinha a corotina nativa disponibilizado, compatibilizado com o Tornado, que é um framework. E aí, depois disso que ficou nativo, ele pôde implementar, e aí você não precisa mais usar essa General Routine, essa annotation, né, do Tornado. E aqui é isso aqui, a corotina agenda, ela vai agendar a sua execução, né, dentro de um tempo, e você vai conseguir processar centenas de corotinas ao mesmo tempo. E aí, acelerando um pouquinho, a diferença entre paralelismo e corotina e concorrência, né? Concorrência não é paralelismo. Para ter paralelismo eu preciso ter mais processador físico, né? E não é isso que acontece. Aqui ela faz concorrência dentro de uma única CPU. Então dentro de uma única CPU eu consigo processar muito mais dados concorrentemente, que na verdade elas não estão concorrendo, elas estão com o seu time slice lá tão curto, tão bem orquestrado, que parece que dá a sensação que elas estão sendo executadas em concorrente, né? Concomitantemente, mas elas não estão, né? E aqui Event Loop, que no Python é um único evento só, que representa o processo que está sendo executado. Então o Event Loop é o pai de todos, e é ele junto com o Ensure Future que vai fazer toda essa orquestração, né? Ela vai orquestrar tudo isso para que tudo ocorra de maneira muito bem feita, né? E aqui, ó, assim caiu o Ensure Future. Isso fez com que o sistema operacional passasse a se comportar como se fosse um SOTR, né? Que é o Real Time Operation System, que é muito menos função, ele tem muito menos operação e consegue processar muito mais coisas, né? O Future, ele é feito com essa palavra aqui, await. Await faz com que você espere por alguma coisa. Então você define o método async def, o retorno é await, ele sabe que ele tem que esperar esse valor ficar pronto no futuro para ele aguardar. Isso seria meio que quando você faz o JavaScript a função de callback. Isso aí, é o Future, é o callback do JavaScript que já foi implementado, né? Que já existe, que também é single process, ele também tem uma thread única no JavaScript que é executada. Então por isso que eles fazem isso. Aqui é mais ou menos uma orquestração de como tudo isso funciona. O único processo executado, né? Então tem o Event Loop lá principal, o processo que chegou na aplicação. A aplicação executou uma thread principal, beleza? Essa thread pode ter várias dessas dentro do processo, né? Essa thread ela pode conter várias corotinas. As corotinas elas podem conter tasks, então as tasks são encapsuladoras de corotinas. Eu posso ter várias tasks executando as várias corotinas e corotinas executando vários processos, várias operações. Elas iniciam num ponto, terminam no mesmo ponto. Tudo isso aqui está sendo orquestrado. Então vocês percebem que eu consigo processar muito mais dados num único fluxo. O meu sistema operacional continua igual. Tratando isso aqui, ó, o processo, como ele é. O processo já tem um espaço alocado de memória, o processo já está reservado, o sistema operacional vai bloquear cada operação de processo que está sendo executado na máquina, como ele sempre fez. E isso tudo aqui está sendo orquestrado pela corotina, então eu consigo processar muito mais dados num curto período. Aqui é uma exemplificação simples de uma POC que eu fiz, que eu tinha uma operação de I/O, que eu fazia uma requisição numa API de Gander, que dado um nome, eu batia nessa API, ele me devolvia masculino, feminino. E aí eu fiz um cara simples que eu tenho lá em cima, né, que eu acabei dando um zoom na parte principal, eu tenho uma lista de nomes que eram 30 nomes, se eu não me engano. E eu faço uma iteração e para cada nome eu faço uma requisição lá para poder pegar esse cara. Aqui eu faço async def, né? Async def eu faço um get lá, e aqui eu estou usando uma task, que para cada método async que eu vou esperar a resposta ou await, eu vou jogar esse